Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Frankenstein, da Mary Shelley, que é um romance que foi publicado em 1818 pela primeira vez, e falaremos também sobre a adaptação que o Junji Ito fez desse romance entre 1994 e 1998 e que foi publicada aqui no Brasil recentemente, em 2021, pela editora Pipoca e Nanquim, nessa leva de publicações de outras obras deste mesmo autor. Este volume que eu tenho aqui em mãos reúne ainda alguns outros textos do Junji Ito, e daí, uma vez que eu estava lendo aqui a adaptação dele a Frankenstein, eu fiquei pensando que já estava na hora de reler o romance original e comentá-lo aqui no canal. A primeira vez que eu li este livro foi em uma edição, acho que da Martin Claret, que é uma edição que reúne, na verdade, o Frankenstein, o Médico e o Monstro e o Drácula. E daí aquela minha primeira leitura desse texto não foi das melhores, justamente porque se você aí tem aquela edição, provavelmente você se lembra disso, se você já teve contato com essa edição a qual estou me referindo, a diagramação daquela edição é muito estreita, então assim, as linhas, o espaçamento entre as linhas é muito pequeno, e isso cansa muito os olhos, né, durante a leitura. Então, a minha primeira experiência com o livro não tinha sido das melhores, mas aí eu aproveitei que eu tenho há algum tempo já essa edição aqui, que é uma edição, que foi publicada mais recentemente pela Penguin, né? Então, pensando nisso, eu resolvi reler o livro para poder vir aqui comentar sobre ele com vocês. E daí, em um primeiro momento, eu até vislumbrei a possibilidade de fazer dois vídeos, um vídeo só sobre o romance e um vídeo só sobre o mangá. Entretanto, uma vez que eu iria falar, de certa maneira, dos mesmos aspectos da narrativa ao falar dos dois textos, eu achei melhor juntar esses meus comentários, que dariam, para preencher dois vídeos em um único, até porque assim eu agilizo mais o meu lado aqui. Então, pensando nessa ordem de leitura, né, ou seja, o que me motivou a reler o romance foi eu ter lido a adaptação do Junji Ito. Então, pensando nisso, eu vou começar falando aqui do mangá, para que depois eu possa puxar alguns comentários aqui sobre o romance, até para fazer algumas comparações, Mas antes de eu falar da adaptação em si de Frankenstein, é bom ter em vista que essa edição aqui, este volume, ele tem outros textos para além da adaptação, e eu vou começar justamente por esses outros textos, antes de falar daquele que dá título aqui ao livro, né, ao mangá, e daí o primeiro desses textos sobre os quais eu gostaria de falar chama-se Funeral da Boneca do Inferno, que é um conto mais ou menos naquele mesmo estilo das narrativas reunidas em Fragmentos do Horror, que é outro livro do Junji Ito, para o qual já há vídeo aqui no canal. Então, se você não viu aquele vídeo, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Mas alguns dos contos aqui reunidos neste livro, neste mangá, me fizeram lembrar bastante lá dos textos de Fragmentos do Horror. Então, eu fiquei pensando em como o Junji Ito consegue de fato dominar mesmo essas narrativas menores. Porque, por exemplo, essa Funeral da Boneca do Inferno é uma história que tem 3 ou 4 páginas. E mesmo assim ele consegue nos surpreender, principalmente com aquela virada de página, que é algo muito característico desse autor. Você tem ali o desenrolar da narrativa, e daí quando você vira a página, existe uma imagem chocante, uma imagem visualmente desconfortável, Então essa técnica acaba facilitando o autor nesse momento de condensar algumas ideias em uma determinada história, e a gente percebe isso lá nos textos de Fragmentos do Horror e também em alguns dos contos reunidos aqui nessa nova publicação. Mas o Funeral da Boneca do Inferno é um conto que reúne, para além dessa questão mais estrutural do mangá,
reúne duas características que são muito presentes no estilo narrativo do Junji Ito. Primeiro é a falta de explicação. Então nós acompanhamos ali um evento inexplicável. E segundo é o nonsense. E eu fiquei pensando que grande parte do incômodo, grande parte do estranhamento associados aos mangás do Junji Ito derivam justamente dessa exploração de um absurdo inexplicável, mas que acontece em uma realidade muito parecida com a nossa. No caso aqui deste conto, ele vai tratar basicamente de uma família que está passando por um problema que, segundo consta aqui, afeta 1/3 das crianças do mundo. A filha de um determinado casal está progressivamente virando uma boneca. E como isso é muito frequente, virou o hábito que os pais queimem essa boneca, essas bonecas nas quais as filhas e os filhos se transformaram. Então isso já é algo que faz parte do cotidiano dessas pessoas, mas os protagonistas dessa história, eles se recusam a fazer isso e decidem manter a boneca para preservar a memória da filha, ou pelo menos é isso que eles pretendem fazer em um primeiro momento, só que eu não vou poder entrar em maiores detalhes quanto a isso. Então veja, é uma história absolutamente absurda, e daí, como é um texto bem curto, não existe tempo para ele ficar se delongando, explicando por que aquilo está acontecendo, e essa falta de explicação aumenta ainda mais a estranheza que esse texto nos oferece. Então, foi um texto que chamou bastante a minha atenção aqui ao longo da minha leitura, assim como também fiquei muito impressionado com um outro conto aqui reunido, que se chama Imobilizador Facial. É o conto que vem logo na sequência desse do funeral da boneca do inferno. O imobilizador facial fala da história de uma moça que vai ao dentista e fica presa em um determinado aparelho durante um procedimento. E a imobilidade faz com que ela vá entrando em desespero e fique quase maluca enquanto tenta chamar ajuda e sair daquela situação, porque o dentista coloca ela ali naquele aparelho e fala, eu tenho que pegar ali o resultado de um exame ou coisa parecida, sai da sala e daí algo acontece com ele e ele não volta e a moça fica ali presa em uma ala meio deserta, meio afastada dessa clínica, desse hospital. Então ela fica ali o dia inteiro presa, tentando chamar ajuda para se libertar daquela situação. Então veja, a premissa do conto ela é bastante simples, mas é essa simplicidade de algo cotidiano que faz com que o leitor se pergunte, ou enfim, pelo menos fez com que eu me perguntasse, e se isso acontecesse comigo? Então foi um conto que também chamou bastante a minha atenção. Agora, esses dois contos aos quais eu acabei de me referir, que é o do Funeral da Boneca do Inferno e o Imobilizador Facial, são os contos que estão na terceira parte desse volume aqui. A primeira parte do livro ela é composta por uma série de contos que tem como protagonista um adolescente chamado Oshikiri ou algo parecido com isso. E por sinal, eu comparei bastante esses contos que abrem o livro com aqueles da série da Tomie, que é outra obra do Junji Ito, que foi publicada aqui no Brasil este ano pela Pipoca Nanquim. Eu vou deixar o link para o meu vídeo sobre Tomie lá embaixo. Mas enfim, conforme eu fui lendo aqui as histórias do Oshikiri, eu fui fazendo vários paralelos lá com as narrativas de Tomie e fiquei pensando que seria bem interessante acompanhar os desdobramentos dessa narrativa, mesmo porque o conto que encerra essa série aqui, ele tem um final em aberto, então existe espaço para que o Junji Ito continue trabalhando com essa história desse menino, que foi, enfim, uma história que chamou bastante a minha atenção. Mas, como interessante é ir descobrindo aos poucos o que está por trás do elemento sobrenatural que afeta a vida do protagonista, eu vou falar só meio
por cima do que se trata essa série de contos. Nós temos então esse adolescente chamado Oshikiri, que é muito complexado com a própria altura, porque todo mundo é muito maior do que ele, e isso começa a incomodar cada vez mais o coitado. E é claro que graças a esse incômodo, o Oshikiri vai se isolando cada vez mais na escola, ele tem pouquíssimos amigos, ele vai se tornando uma pessoa muito calada, muito melancólica, principalmente porque, para além dessa solidão na escola, os pais desse guri estão viajando a trabalho e ele começa a morar sozinho ali em uma mansão gigantesca que tem tantos quartos que ele nem sabe exatamente quantos são. Né? O problema, para além desse complexo dele com a própria altura, como se isso não fosse o suficiente, o problema é que, aparentemente, essa mansão na qual o Oshikiri mora é mal assombrada, porque esse rapaz começa a ouvir vozes, a sentir uma presença muito estranha e mesmo a ver coisas. E uma das coisas que ele vê é ele mesmo em determinado momento. Ou melhor, o que ele vê é um duplo que apresenta um comportamento digno de psicopata. Daí eu não vou entrar em maiores detalhes em relação a isso. O interessante é que cada um dos 5 ou 6 contos aqui que compõem essa série, em cada um deles, o fantástico vai se insinuando muito aos poucos, seja por meio de elementos ligados ao terror, e, portanto, elementos mais subjetivos e que dizem respeito, por exemplo, à construção de uma determinada atmosfera, seja por elementos do horror mesmo, como, por exemplo, transformações grotescas e coisas bem típicas do mangá do Junji Ito, né, do estilo de mangás deste autor. O interessante é ir percebendo como o Junji Ito explora um medo que quase toda criança tem, que é o medo de ficar sozinha em casa. Exatamente por isso, de início, tudo leva a crer que esses eventos sobrenaturais são fruto da imaginação, do medo desse protagonista, só que aos poucos outros personagens também começam a presenciar e a, enfim, ser vítimas ali desse horror que cerca o protagonista por todos os lados. E daí, é claro, conforme a gravidade das situações vai aumentando, conforme essas situações sobrenaturais começam a afetar a vida de outras pessoas, a gente começa a perceber que aquilo não é fruto da imaginação deste menino. Inclusive, esse aumento gradual da gravidade das coisas vividas pelos personagens é algo muito recorrente nos mangás do Junji Ito, pelo que eu percebo. Basta pensar, por exemplo, em todo aquele movimento espiralado de Uzumaki e sobre como as situações vividas pelos personagens daquele mangá vão ficando cada vez mais absurdas, assim como acontece, por exemplo, lá em Gyo. Evidentemente eu já fiz vídeos para esses outros mangás, eu vou deixar os links para eles lá embaixo. Então a gente vai acompanhando esse menino tendo de lidar ali com esses eventos cada vez mais estranhos, cada vez mais sinistros que acontecem ali, principalmente em sua casa. Então veja, a casa que deveria representar esse espaço de conforto, esse espaço de acolhimento, acaba, enfim, oferecendo muito mais perigo a esse rapaz que já tinha todos aqueles problemas no ambiente escolar. Então, eu gostei bastante de ir acompanhando aqui essas primeiras narrativas do livro, e uma coisa que eu achei muito interessante é a seguinte: em um primeiro momento você pensa que são contos independentes, porque não existe ali muita ligação entre eles. É só lá pelo quarto ou quinto conto que as coisas começam a se amarrar, e daí você percebe que o que estava acontecendo antes já era motivado por esse elemento sobrenatural que só se apresenta efetivamente nessa segunda metade dessa série de contos. Então vamos torcer para que o Junji Ito, enfim, resolva trabalhar melhor
trabalhar melhor não, mas continuar trabalhando com essa série de contos em algum momento do futuro. E assim nós chegamos finalmente à adaptação que o Junji Ito fez para Frankenstein, da Mary Shelley. Como eu disse antes, essa adaptação foi produzida entre 1994 e 1998. Ela chegou inclusive a ganhar o prêmio Eisner em 2019, porque em 2018 essa adaptação foi publicada pela primeira vez nos Estados Unidos. E uma coisa que eu percebi, porque como eu disse, depois de ler aqui a versão do Junji Ito, eu voltei e reli o texto original, e ao fazer isso eu percebi que o texto do Junji Ito é bastante fiel ao romance da Mary Shelley. Não que isso seja imprescindível para uma adaptação, mas é bastante interessante pensar no modo como o Junji Ito conseguiu transpor a narrativa de um jeito bastante original, mas ao mesmo tempo muito próximo do romance de 1818. E para quem não sabe, Frankenstein começa com uma expedição ao Polo Norte que está sendo patrocinada por um pesquisador chamado Robert Walton. E esse sujeito quer chegar onde nenhum homem jamais chegou e coisa do tipo. Então logo de início a gente percebe o quão ambicioso é esse personagem, e a ambição vai ser um dos grandes temas dessa narrativa. Só que no meio dessa expedição, eles acabam encontrando um sujeito que se perdeu no gelo enquanto perseguia uma criatura gigantesca que havia passado por ali horas antes. E o nome desse homem que eles encontram ali no gelo é Victor Frankenstein. Ele é resgatado ali daquela situação, porque se ele continuasse no gelo, ele provavelmente morreria. Ele embarca então nessa expedição, pergunta se eles estão de fato se dirigindo ao Polo Norte, e ao saber que sim, ele acaba aceitando essa ajuda e parte com eles. Uma vez dentro desse navio, o Victor Frankenstein começa a contar a sua história ao Walton, que por sua vez escreve toda essa história em uma carta para a irmã. Tudo isso está presente aqui no romance da Mary Shelley, mas na adaptação do Junji Ito, o fato do Walton estar escrevendo uma carta à irmã, isso desaparece. Aqui a gente vai acompanhando mesmo essa conversa entre os dois homens apenas. E, na verdade, a gente percebe desde o início que o Walton ele transcreve toda essa história que o Victor está contando para passar mais tempo com esse sujeito que, pelo visto, é bastante inteligente. E o Walton estava se sentindo muito solitário, justamente por não ter ali na tripulação ninguém para conversar, para ter uma conversa intelectualmente estimulante, digamos assim. E aqui nós temos outro dos grandes temas dessa narrativa, que é a solidão. Só que a gente percebe que o Victor ele está contando toda essa sua história para o Walton para tentar demonstrar a ele que a ambição pode levar a uma série de infortúnios, portanto, é bom ter cuidado quando se tenta se equiparar a Deus. Porque o que o Walton estava pretendendo ali com essa expedição era justamente se sobressair, né, se sobrepor a todo o resto da humanidade e fazer história ali ao ser o primeiro homem a chegar ao Polo Norte, etc e tal. Então, o Victor, ele desde muito cedo percebe essa ambição no seu interlocutor e fala, olha, eu vou contar minha história porque eu era como você e veja só o que aconteceu comigo. Então, essa história narrada pelo Victor tem esse caráter meio, digamos, pedagógico, no sentido de ensinar uma lição ali, uma moral ao seu interlocutor. Pois bem, desde muito cedo, o Victor era fascinado por alquimia e por outras ciências antigas, ciências ocultas, enfim. Mas tudo mudou na vida desse rapaz depois que ele, aos 15 anos, viu um raio cair em uma árvore durante uma tempestade, e a partir daquele evento ele ficou sabendo do galvanismo, que era uma teoria criada por um italiano chamado Luigi Galvani, e segundo essa teoria,
Se você submeter um corpo a uma descarga elétrica, ele pode se reanimar, ele pode voltar à vida, ou pelo menos, enfim, ele pode reproduzir alguns movimentos ou coisa parecida. E o Victor, que já tinha esse interesse por ciência, ele volta o seu olhar para esse tipo de estudo que lhe era mais contemporâneo. O galvanismo ele surge ali, essa teoria surge exatamente nessa virada do século XVIII para o século XIX, ou ganha popularidade durante esse período. Então o Victor ele passa a se interessar por essa ciência que estava ali na moda em sua época e, portanto, abandona um pouco a alquimia, etc. e tal. Depois disso, esse rapaz decide ir estudar ciências na faculdade e isso desperta nele uma ambição muito grande de ser reconhecido, tal qual o Walton também era bastante ambicioso nesse sentido, de conquistar a fama e a glória, etc. Até que um dia o Victor descobre qual é o segredo da vida e decide fazer o experimento. E daí a gente percebe que, por mais que ele tenha se afastado daquele estudo da alquimia, ainda assim ele se aproveita, ele se apropria daquele conhecimento anterior para poder, enfim, melhorar o seu desempenho nesses estudos de ciência mais recente. Então, o Victor ele descobre qual é o segredo da vida. Evidentemente que ele não revela isso, tanto no romance quanto na adaptação do Junji Ito. O que é esse segredo não é mencionado, até porque ele não quer que outras pessoas repliquem a experiência que ele fez. Mas enfim, o que o Victor faz a partir do momento que ele descobre esse segredo é começar a roubar partes de cadáveres em cemitérios, em necrotérios, enfim, para montar o ser humano perfeito. E ele de fato consegue fazer isso, ele consegue roubar ali essas peças de cadáveres e montar ali um ser humano, não digo perfeito, mas ainda assim um ser humano. Porém, tão logo ele dá vida a essa criatura, o Victor fica aterrorizado com aquilo que ele criou, e aqui nós já temos algumas diferenças entre o romance e a adaptação do Junji Ito, porque no original não existem descrições, por exemplo, de como o Victor esquartejava os cadáveres e coisa parecida. Ele simplesmente vai lá e menciona isso. Olha, eu estava ali, aí eu tive essa ideia e comecei a roubar os corpos, etc. e tal. Além do mais, no livro, depois que o doutor dá vida a essa criatura, ele simplesmente vira as costas e finge que nada aconteceu, mesmo tendo ficado aterrorizado, mesmo tendo ficado com medo daquilo que criou, já que, a despeito do seu empenho em escolher sempre as melhores partes dos cadáveres mais bonitos e mais frescos, a criatura que ele criou tinha um aspecto evidentemente monstruoso, né? Agora, como esse daqui é um mangá do Junji Ito, ele explora muito bem o aspecto físico disso tudo. E por isso ele mostra, por exemplo, o Victor ensanguentado, o sangue ali esguichando, ele cortando as partes dos corpos dos cadáveres, ele costurando essas partes que nem sempre são proporcionais. Então os movimentos do Frankenstein na versão do Junji Ito são movimentos meio claudicantes, porque o corpo, enfim, ele é feito de partes de outros corpos, então não existe um encaixe perfeito ali, né? Outra coisa que acaba aparecendo aqui é o Victor ele revirando ali as vísceras, ele criando um cérebro do nada para poder dar vida a essa criatura e por aí vai. Por isso, a reação do Victor na versão do Junji Ito, faz muito mais sentido, porque quando ele vê que ele conseguiu dar vida àquele corpo, mas percebe que aquele corpo é monstruoso, o Victor acaba desmaiando de pavor e quando ele acorda, ele descobre que essa criatura desapareceu. Então, apenas para que você veja como no romance esse processo de criação é descrito,
na página 127 dessa minha edição aqui, o Victor diz que ele coletava ossos de casas mortuárias e com dedos profanos perturbava os mistérios mais assombrosos do corpo humano. Então veja, no romance, todo esse processo de roubar os corpos, esquartejá-los, costurá-los, etc. e tal, tudo isso se resume basicamente a essa frase. Claro que ele dá alguns outros detalhes, mas ele não chega a ser explícito em momento algum, exceto quando vai descrever a criatura. Porque, por exemplo, na página 131, que é o início do capítulo 5, ele vai dizer, por exemplo, que a pele dessa criatura era amarelada e mal dava conta de encobrir o mecanismo de músculos e artérias debaixo dela. Aí vai descrever o cabelo, etc e tal. Então veja, por mais que ele dê algumas descrições do monstro, ele não chega a ser explícito o suficiente nesse momento em que ele estava ainda montando a criatura. Isso não acontece na versão do Junji Ito porque, como eu disse, ele expõe de maneira muito interessante, muito vívida, todo esse processo de como o Victor vai, enfim, criando essa sua criatura. E é muito interessante, então, ver o contraste entre o original e a adaptação, só que esse contraste acaba beneficiando muito a adaptação do Junji Ito, porque eu fiquei pensando, o que essa adaptação tem que as outras não tiveram antes, digamos assim? Né? Porque, enfim, Frankenstein teve não sei quantas milhares de adaptações para os mais diversos tipos de texto, do cinema, os quadrinhos, etc. Né? E um dos grandes méritos dessa adaptação do Junji Ito é exatamente mostrar aquilo que muitas das vezes as outras adaptações não privilegiaram, como, por exemplo, esse processo grotesco, esse processo repulsivo de construção da criatura pelo Victor. Nesse sentido, então, a versão do Junji Ito é monstruosa mesmo. Então, enquanto o texto original e as adaptações anteriores privilegiavam a discussão sobre, por exemplo, a melancolia e a solidão dessa criatura, focando sempre em uma manifestação sublime, digamos assim, do horror, que é bem característica da segunda geração do romantismo inglês e do gótico, que são movimentos aos quais a Mary Shelley é associada. Né? Então, enquanto no texto original e nas adaptações havia, portanto, essa necessidade de sublimar mesmo aquilo que era da esfera do horror, do horrendo, enfim, a adaptação do Junji Ito revela detalhes que são tão repugnantes que chega a ser desconfortável olhar aqui com mais detalhes, com mais vagar, alguns dos quadros que ele desenha. E aí, pensando nessas diferenças, eu me lembrei de um texto de um camarada chamado Jeffrey Cohen, e nesse texto ele apresenta 7 teses para conceituar o que é um monstro. E daí, a primeira dessas teses, ela diz que o corpo do monstro é um corpo cultural. E daí, sobre isso, eu acabei escrevendo aqui um trecho do texto do Jeffrey, e vou ler aqui para vocês porque me parece muito interessante isso que ele diz. Ele diz basicamente que o monstro, nessa primeira tese, que afirma que o corpo do monstro é um corpo cultural, ele diz que o monstro nasce nas encruzilhadas metafóricas como uma corporificação de um certo momento cultural, de uma época, de um sentimento e de um lugar. O corpo do monstro incorpora medo, desejo, ansiedade e fantasia. Ou seja, a conceituação e a exposição da monstruosidade varia de acordo com a época e de acordo com os dispositivos de cultura com os quais a gente entrou em contato previamente. Ora, por mais que existam outras adaptações recentes do texto original, todas elas buscavam imprimir um olhar bastante romântico à narrativa, ou seja,
a principal preocupação dessas adaptações anteriores, muitas vezes não era com a fidelidade à trama, mas sim ao tom do texto. E é por isso que, mesmo em adaptações recentes, a criatura aparece sob uma perspectiva trágica, conforme vai tomando consciência da própria condição de proscrito, graças ali à sua aparência principalmente. Acontece que o Junji Ito, ele faz o contrário. Ele se preocupa em se manter fiel à trama do texto original da Mary Shelley, mas ele acaba subvertendo o tom da narrativa. E é nisso que está, como eu disse antes, o grande mérito dessa adaptação que ele nos apresenta agora. E mais, pensando neste corpo cultural do monstro, nós estamos hoje em uma sociedade na qual o impacto da imagem é completamente outro quando a gente compara com o que era o impacto da imagem na época da Mary Shelley. Eu me lembro sempre de uma análise que o Didi Huberman fez de algumas fotografias tiradas durante o Holocausto, e ele diz naquele texto, que se não me engano chama-se Imagens Apesar de Tudo, naquele texto o Didi Huberman diz que aquelas imagens que ele está analisando mostram um horror que desafia a imaginação. Então veja, é nesse mundo pós-imaginário, digamos assim, que a gente vive, de modo que hoje é possível revelar tudo aquilo que na época da Mary Shelley ficava apenas sugerido nas entrelinhas, pensando, por exemplo, nessas cenas em que o Victor está montando a sua criatura. Então, esse corpo cultural monstruoso que incorpora medo, desejo, ansiedade e fantasia, graças a esse efeito cultural sobre a descrição desse corpo, ele pode ir se modificando ao longo da história. E graças a essas modificações, então, é que a gente tem versões tão diferentes para uma mesma narrativa, como é o caso aqui dessa adaptação do Junji Ito em comparação ao texto original. E aproveitando que eu estou nesse momento um pouco mais teórico do vídeo, eu vou indicar que você assista pelo menos o início do meu vídeo sobre o imitador de homens, porque naquele vídeo eu falei um pouco sobre como a literatura de ficção científica, de certo modo, se desenvolve historicamente a partir do início do século XIX, como um contraponto à euforia tecnológica que dominou a Europa, pelo menos desde o século XVII. E naquele vídeo, eu cheguei a citar justamente Frankenstein, da Mary Shelley, como um exemplo de texto que problematiza o uso desenfreado da ciência. Além disso, vale lembrar que, de certo modo, o romance recupera muito, por exemplo, daquele mito judaico do Golem, que é uma criatura de barro que se volta contra aquele que a concebeu, aquele que a deu vida. Porém, enquanto a lenda do Golem tem as suas raízes fincadas na tradição judaica, o texto da Mary Shelley aponta para o futuro. Não por acaso muita gente diz que esse foi o primeiro romance de ficção científica, ficção especulativa, enfim. Tanto que a autora ela não se preocupa em explicar os procedimentos para dar origem à criatura. Mesmo porque, como eu disse antes, o Victor está contando tudo isso para demover o seu interlocutor de persistir nessas suas ambições científicas, né? Então a autora ela está muito mais preocupada em captar o espírito científico de sua época para pensar no impacto e nas consequências do uso extrapolado da ciência, uma ciência que extrapola ali os limites éticos permitidos na época. E esse é um dos grandes temas da narrativa, tanto na versão da Mary Shelley quanto na adaptação do Junji Ito, né? Pensar sobre as consequências da ambição e da tentativa do ser humano de dominar completamente a natureza, digamos assim. Porque veja, a narrativa começa, como eu disse, com a expedição de um sujeito ambicioso que quer explorar o Polo Norte e, assim como ele próprio diz, ampliar os conhecimentos da humanidade.
E a narrativa se desenvolve acompanhando os experimentos de alguém que quer superar a criação divina ou ao menos quer se equiparar a essa posição divina. Tanto que, em um determinado momento aqui do texto, na página 126, ele diz o seguinte: ninguém é capaz de conceber a variedade de sentimentos que me impelia, feito um furacão naquele primeiro arrebatamento de sucesso. Vida e morte surgiam-me como fronteiras ideais, as quais eu devia de início ultrapassar para então lançar uma torrente de luz sobre o nosso mundo sombrio. Uma nova espécie me abençoaria como seu criador e de sua origem. Muitos seres de excelente e feliz natureza sentiriam-se em débito comigo por sua existência. E daí ele continua essa linha de raciocínio. Então veja que o impulso que faz com que o Victor crie esse monstro é justamente essa necessidade de se colocar em uma posição que é quase divina, né? Até porque o Victor, ele não queria reanimar um cadáver, ele queria criar uma pessoa nova. E é por isso que, por exemplo, ao invés de usar um corpo qualquer daqueles que ele roubou do cemitério, ele constrói um corpo completamente novo a partir desses membros aleatórios de corpos alheios. E aqui eu recupero a quinta tese do Jeffrey Cohen, que diz que o monstro policia as fronteiras do possível. E daí sobre isso ele diz o seguinte, entre as páginas 41 e 42. A partir de sua posição nos limites do conhecer, o monstro situa-se como uma advertência contra a exploração de seu incerto território. O monstro impede a mobilidade intelectual, geográfica ou sexual, delimitando os espaços sociais através dos quais os corpos podem se movimentar. Dar um passo fora dessa geografia oficial significa arriscar sermos atacados por alguma monstruosa patrulha de fronteira ou, o que é pior, tornarmos-nos nós próprios monstros. O monstro existe para demarcar os laços que mantêm unido aquele sistema de relações que chamamos cultura, para chamar atenção a fronteiras que não podem e nem devem ser cruzadas. Então veja, o gênero ficção científica, de certo modo, demonstra muito bem as consequências de se cruzar essa fronteira do que era intelectualmente conhecido e permitido na época da publicação aqui de Frankenstein. Acontece que o Victor acaba cruzando essa fronteira e por isso ele se torna tão monstruoso quanto a criatura que ele criou, como se eles fossem dois lados de uma mesma moeda. E pensando nisso, é curioso perceber como aos poucos o nome Frankenstein ficou muito mais associado à criatura do que ao criador, mas no texto original a criatura não tem nome, né? O que faz a gente pensar quem é na verdade o verdadeiro monstro aqui dessa narrativa. Mas enfim, quando a criatura volta para assombrar o seu criador, na verdade é como se o Victor estivesse se debatendo com a própria culpa. E o tema da culpa estabelece um vínculo interessante entre este romance e um poema do Coleridge chamado A Balada do Velho Marinheiro, né? Que, enfim, nesse poema tem é um longo poema narrativo e tem um determinado momento em que o protagonista ele mata um albatroz e daí ele carrega o bicho no pescoço, né? Como se simbolizasse ali a sua culpa. E daí é muito interessante porque no texto de introdução dessa minha edição aqui, existe um momento em que o autor passa a apontar as possíveis inspirações para que a Mary Shelley escrevesse este romance, e daí na página 38 ele vai se dedicar justamente a mostrar alguns momentos do texto em que a autora cita explicitamente a Balada do Velho Marinheiro, ou então faz referências a este texto do Coleridge. E daí na página 38 ele diz o seguinte: como o marinheiro de Coleridge,
Walton parte para a terra da névoa e da neve, mas assegura a sua irmã que não matará nenhum albatroz. Essa tarefa é reservada a Frankenstein, já que ele é quem carregará o peso fatal da culpa pendurado em seu pescoço. Todo o propósito da narrativa de Frankenstein é dissuadir Walton de perseguir um curso fatal que vai seguramente levá-lo a carregar o peso de seu próprio albatroz. Ele espera que Walton, e daí ele cita o romance, extraia alguma moral útil de minha trajetória e diz: aprende a lição de minhas misérias e não procures aumentar as tuas. Então veja que esse tema da culpa também é muito importante aqui no romance. Ele aparece, ainda que de maneira diluída, aqui no texto do Junji Ito, e é claro, na adaptação não existe muito espaço, até pelas limitações de cada gênero, para ficar, enfim, inserindo essas referências a outros textos, mas apesar disso, o Junji Ito ele consegue muito bem demonstrar todo o processo de culpa que vai corroendo o doutor aqui, mas depois eu volto nesse aspecto. Porque no romance, a culpa ela consome o Victor porque inocentes acabam morrendo graças à criatura. Ele sabe que foi a criatura que matou esses inocentes, mas ele não faz nada para impedir isso. E aqui volta aquele recurso muito comum na obra do Junji Ito, porque as coisas vão piorando mais a cada página. Seja no movimento espiralado do enredo, com essas mortes acontecendo, com pessoas inocentes sendo presas, etc e tal, seja na aparência da criatura, porque afinal de contas nós estamos falando ali de um corpo que foi feito de corpos em decomposição, então a aparência dele vai se modificando conforme o texto avança, ou seja também na aparência, e daí vem a culpa que eu ia dizendo antes, seja também na aparência do próprio Victor, que vai ficando cada vez mais abatido conforme os quadros passam. E daí, como eu sempre falo, a palavra monstro tem a mesma raiz etimológica da palavra mostrar. Eu falei um pouquinho disso, principalmente no meu vídeo sobre os divinos, da Laura Restrepo. Mas enfim, porém, enquanto a criatura é esse monstro externamente falando, a monstruosidade do Victor é interna. E como eu disse lá naquele meu vídeo sobre a pornografia e o erotismo, foi justamente no século XIX que o conceito de monstruosidade se internalizou. Então, nesse aspecto, o texto da Mary Shelley foi precursor de uma discussão que atravessaria as décadas seguintes do século XIX. Ou seja, existe uma inversão ao longo dessa narrativa, já que a criatura se humaniza, conforme revela, por exemplo, que quer ser aceita, ao passo que o próprio Victor vai se tornando um monstro ao não assumir a responsabilidade por aquilo que fez. Então, por exemplo, na segunda parte do romance, uma coisa, antes que eu continue nesse aspecto, é preciso dizer, a adaptação do Junji Ito não tem essas divisões. O texto ele é um único bloco que vai até do início ao fim, né? Então não tem essa divisão por capítulos, mas o romance é dividido em algumas partes e cada parte é dividida ali em alguns capítulos. E na segunda parte do romance, a criatura ela se encontra ali com o seu criador e conta a história de como foi que ele percebeu, como foi que ele adquiriu consciência até chegar ao ponto de não aceitar a própria condição. E daí é que vem o aspecto trágico atribuído a essa criatura em adaptações anteriores e no texto original, porque conforme narra, essa criatura vai aos poucos mostrando toda a sua solidão, né? E a solidão, como eu já disse, é uma constante em todo o livro. O Walton se sente solitário lá no navio por não ter ninguém com quem conversar. O Victor ele se isola, seja lá no momento de criar o monstro, seja depois, e por isso ele se sente meio solitário. A criatura também não é aceita e por isso ela vai cultivando a própria solidão. Além disso, durante essa segunda parte do livro, existe toda uma discussão sobre o monstro ser mau por ser infeliz.
que é algo, enfim, que também está presente lá, por exemplo, no Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, sobre o qual já há vídeo aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Então veja, essa é a justificativa da criatura. Ela só se tornou má e passou a matar as pessoas porque antes ela era rejeitada e perseguida por todo mundo. E um dos momentos mais interessantes do livro, ainda que seja um momento que exija que a gente abra a mão da nossa descrença, é aquele em que a criatura conta como foi que aprendeu a ler e a escrever. Então, depois de ser perseguida ali por todo lado, essa criatura se abriga em uma casa de camponeses, isolada do resto da sociedade, e ali, uma vez escondida em um cantinho da casa, essa criatura começa a ouvir as lições de um rapaz, a sua noiva. Essa noiva era estrangeira, então o rapaz estava ensinando ela a falar no idioma local, e graças a isso é que a criatura vai aprendendo primeiro a falar e depois a ler, porque existe um momento em que essa criatura está vagando pela floresta e daí encontra uma mala com os sofrimentos do jovem Werther do Goethe, para o qual inclusive já há vídeo aqui no canal, um livro do Plutarco chamado Vidas Paralelas e O Paraíso Perdido do John Milton. Então, a partir do momento em que essa criatura recolhe, encontra esses livros, ela vai ali aprimorando as suas habilidades leituras e vai inclusive fazendo toda uma reflexão sobre o que é a humanidade a partir desses 3 livros. E eu falei que esse momento que narra como o monstro aprendeu a ler e a falar é um momento que exige que a gente abra a mão da nossa descrença, porque a criatura aprende a ler e a falar, inclusive ela lê grandes clássicos em um período muito curto de tempo. Então, assim, em menos de 2 anos ele aprendeu a ler, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a refletir filosoficamente sobre aqueles textos que ele acabou de ler, enfim. Mas, por outro lado, por mais que, enfim, esse momento do livro seja um momento muito, muito fantástico para o meu gosto, mais fantástico até do que a criatura levantando depois da experiência lá do Victor Frankenstein, mas, enfim, apesar disso, por outro lado, eu fiquei pensando em como a linguagem aparece aqui como algo que ajuda a conferir humanidade à criatura. E daí você pensa que, conforme o Victor Frankenstein vai se corroendo pela culpa, ele vai se isolando e, portanto, falando cada vez menos. Então, essa linguagem que dá humanidade à criatura acaba desumanizando o Victor na medida em que ele para de se comunicar. Mas, enfim, durante esses diálogos, que são verdadeiros confrontos entre o Victor e a criatura, a gente percebe, a gente entende melhor a epígrafe do romance, que é, enfim, uma epígrafe retirada lá do Paraíso Perdido do John Milton. Então veja que as coisas não são à toa, é por isso, inclusive, que o Frankenstein encontra ali o paraíso perdido nessa bolsa no meio da floresta. Mas, enfim, essa epígrafe diz o seguinte: roguei a vós, ó Criador, que do meu barro moldasses um homem, pedi a vós que das trevas viesseis alcançar-me. Então veja, existe aqui uma correspondência entre Adão, do paraíso perdido, e a criatura, na medida em que ambos adquirem consciência sobre a própria condição, e isso faz com que ambos questionem, com que ambos interpelem os seus criadores. E aproveitando aqui, outra coisa que chama muito a atenção no romance é o subtítulo do livro, porque é Frankenstein ou o Prometeu moderno, porque Prometeu, como você deve saber, era um titã, né, e foi responsável ali por roubar o fogo dos deuses e entregá-lo aos homens. E o problema é que depois disso, Zeus castigou Prometeu, amarrando ele em uma montanha acima da terra e abaixo do céu. E daí todos os dias uma águia comia o fígado de Prometeu e à noite esse fígado se regenerava para que no dia seguinte ele fosse comido novamente, etc. Então veja que é um castigo bastante trágico para esse coitado, porque ele tentou levar mais liberdade ali à humanidade. Mais liberdade não, mas mais independência à humanidade, porque assim as pessoas não precisariam depender tanto
do poder e da boa vontade dos deuses. Então veja, esse fígado, ele aparece aqui figurativamente como a culpa que vai corroendo o Victor. Além disso, assim como o Prometeu, Victor também extrapolou os limites e se aproximou ali do divino, né? Recuperando lá a tese do Geoffrey Cohen sobre o corpo monstruoso. Então, no caso do mito, o Prometeu roubou o fogo. No caso do romance, o Victor deu a chama da vida a essa criatura, desafiando, portanto, a sua condição humana. Então, existem vários paralelos entre o Paraíso Perdido do Milton e aqui o Frankenstein da Mary Shelley, e daí tanto que depois de terminar de ler aqui este livro, eu até peguei lá o meu Paraíso Perdido e fui ler novamente, porque eu acho que em breve talvez exista vídeo sobre ele aqui no canal. Vamos ver. E daí, como eu disse antes, pensando ainda nessa questão do Prometeu, etc e tal, o romance, ele foi publicado durante o romantismo, né? E o romantismo valorizava muito o Prometeu como esse símbolo da rebelião e daquele que questiona a ordem, que questiona o divino de modo a dar mais independência ao ser humano. Não por acaso, o Goethe dedicou quase toda a sua vida à escrita do Fausto, que nada mais é do que um texto que fala justamente de um sujeito que tem de lidar com as consequências de tentar ir além do permitido. Caso você não saiba, eu fiz um projeto de leitura conjunta aqui no canal, em que nós lemos o Fausto do Goethe. Eu vou deixar o link para a playlist com esses vídeos lá embaixo, então caso não tenha visto, veja. Vamos nos lembrar que o romantismo surge em um contexto marcado pela consolidação da burguesia no período posterior à Revolução Francesa. Então, o ímpeto romântico, a valorização dos sentimentos, a valorização do instinto, todas essas características não são apenas uma reação àquela racionalidade neoclássica. Na verdade, essas características também são demonstrativas de um período marcado por essa ebulição social e política que convocava os jovens à revolução. Então, o Prometeu, ele era valorizado por ter se rebelado contra a ordem divina, assim como acontece lá com o Lúcifer em O Paraíso Perdido, né? Que, como eu disse, é um texto retomado aqui pela Mary Shelley. Então, Lúcifer, ele era muito valorizado durante o romantismo como personagem literário, exatamente por conta disso. O que, de certa maneira, justifica o fascínio romântico por tudo aquilo que é da ordem, do demoníaco, tudo aquilo que é da ordem, do noturno, do obscuro, etc. Então, esse interesse satânico associado ao romantismo, e que a gente vê, por exemplo, em livros didáticos, etc., esse interesse satânico não aparece como uma pulsão religiosa, mas sim como uma pulsão estética. Então, os românticos, eles não adoravam o diabo, eles se apropriavam dessa figura arquetípica de Lúcifer para poder pensar um pouquinho sobre essas figuras revolucionárias, essas figuras que se opunham a uma ordem anterior, etc. e tal. E daí, pensando nisso, eu volto lá às teses defendidas pelo Geoffrey Cohen sobre os monstros, e daí, na terceira tese, ele diz que os monstros são o arauto de uma crise de categorias porque eles são híbridos que perturbam, cujos corpos externamente incoerentes resistem às tentativas de incluí-los em qualquer estruturação sistemática. Por sua linearidade ontológica, o monstro aparece de forma notável em épocas de crise, como uma espécie de terceiro termo que problematiza o choque entre extremos, como aquilo que questiona o pensamento binário e introduz uma crise. Isso ele fala entre as páginas 30 e 31. Portanto, a criação do monstro aqui em Frankenstein se adequa muito bem a todo o espírito romântico, não só pelo monstro em si, mas também pela crise associada
a emergência da estética romântica e também pelo aspecto grotesco associado a essa criatura. E, diga-se de passagem, o Junji Ito consegue reforçar muito bem esse aspecto grotesco em sua adaptação. E sempre que eu vou falar aqui sobre o grotesco, eu menciono lá o texto do Victor Hugo, ou então eu faço uma referência ao Bakhtin, que são dois estudiosos da estética do grotesco. E daí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro que você veja o meu vídeo sobre Corcunda de Notre Dame e o meu vídeo sobre Tomie, também do Junji Ito, porque naqueles vídeos eu exploro um pouquinho melhor o que é o grotesco para esses dois autores. Porém, para poder manter essa minha linha de raciocínio, hoje eu vou lembrar do que diz lá o Wolfgang Kaiser, que define o grotesco como uma força inquietante e estranha que desestabiliza, que ameaça a normalidade, a ordem e a harmonia. Além disso, outra definição bastante interessante do que é o grotesco é dada pelo Muniz Sodré e pela Raquel Paiva na página 17 de um livro chamado O Império do Grotesco, cuja leitura eu recomendo bastante, porque esses autores neste livro, eles não apenas recuperam esses estudos clássicos sobre a estética do grotesco, mas eles o fazem de maneira muito didática. Então, se você aí se interessa sobre esse tema, eu sugiro que leia lá O Império do Grotesco. E na página 17, então, esses autores dizem que o grotesco se liga à desarmonia do gosto graças ao rebaixamento operado por uma combinação insólita e exasperada de elementos heterogêneos. Então veja que a criatura do Victor Frankenstein é exatamente resultado dessa combinação insólita de elementos heterogêneos, porque ela é literalmente feita de partes de outros cadáveres. Então veja, o aspecto grotesco dessa combinação de elementos heterogêneos fica ainda mais saliente na adaptação do Junji Ito. Tanto é assim que na página 244 do mangá, assim que o Victor termina de construir ali a sua criatura, ele diz o seguinte: finalmente consegui criar o humano ideal. Ideal? Foi ideal que eu pensei? Mas para isso ele não é grande demais? Não, protótipos costumam ficar maiores. Protótipo? Eu pensei protótipo? Que bobagem! Essa é uma criatura já perfeita, completa por si só. Pois veja esta beleza corporal. Então veja, isso é o Victor assim que ele termina e está todo empolgado ali com a sua criação. Mas aí conforme ele começa a olhar com mais detalhes, aí a ideia dele muda e ele diz: beleza? Eu pensei isso mesmo? Esse amontoado de carne disforme. Então veja, tão logo ele encerra a sua empreitada ali para criar essa criatura, e o Victor percebe que na verdade todo aquele ideal de beleza que ele perseguia foi por água abaixo, porque a sua criatura nada mais é do que esse amontoado disforme de carne podre, sei lá, né? Então veja, apesar de monstruosa, a criatura, principalmente lá na segunda parte do romance, ela toca em um ponto muito interessante e que acaba se perdendo, enfim, na adaptação do Junji Ito, porque como o Junji Ito privilegia o aspecto grotesco e monstruoso da criatura, ele acaba não enveredando por esse lado. Mas, enfim, no romance original existe toda uma discussão que nos faz pensar na noção proposta pelo Rousseau sobre o bom selvagem, e que se traduz naquela célebre frase que diz que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. E essa é uma noção bem forte no romantismo e que, de certo modo, justifica, inclusive, e se adequa, inclusive, a toda aquela valorização da natureza proposta pelos românticos. E, diga-se de passagem, essa valorização da natureza também está presente aqui no texto original da Mary Shelley. E, ainda pensando nesse diálogo com o romantismo, no romance também aparece aquela projeção da subjetividade do protagonista na natureza. Então, o clima é sombrio, o clima é tempestuoso, porque essa atmosfera reflete
a crise pela qual está passando o Victor Frankenstein, assim como a criatura parece refletir o seu criador, e isso, diga-se de passagem, ajuda a compor todo o clima gótico da narrativa. E, como eu disse antes, ao longo da segunda parte do romance, a criatura diz que é má porque é infeliz, e esse trecho também está na adaptação aqui do Junji Ito, e eu fiquei pensando que, será que essa afirmação ela é correta? Porque se for assim, então todas as pessoas felizes serão necessariamente boas, o que a gente sabe que não é verdade, mas não deixa de ser, enfim, uma reflexão muito interessante proposta aqui por essa criatura. Mas o que acontece é que um dos grandes temas do livro e da adaptação gira em torno dessa criatura que questiona a própria existência, já que, como fica bem claro, o Victor faz essa experiência sem propósito nenhum a não ser o de se equiparar a Deus. Porém, como pensar na própria existência, no caso lá da criatura, quando se é o outro, quando se é o diferente em uma sociedade que valoriza a aparência? Tanto é assim que a única pessoa com quem a criatura conversa para além do Victor é com um senhor, mas ele só consegue conversar com esse senhor porque o senhor é cego, então ele não vê a aparência monstruosa dessa criatura. Então, fora esse momento, em todos os outros contatos com o ser humano, a criatura é perseguida e escorraçada. E assim nós temos outro elemento muito típico do romantismo, que é valorizar e retratar a natureza como um lugar de refúgio, porque nas cidades a criatura era perseguida, enquanto que na floresta encontrava, por exemplo, uma bolsa cheia de livros, né? Pois bem, exatamente por esse seu destino infausto, digamos assim, a criatura jura vingança contra a humanidade e começa essa sua vingança se voltando contra a família do próprio Victor. E mais, durante a conversa que acontece entre os dois, a criatura pede que o Victor crie uma mulher para ele e diz que se o Victor se recusar a fazer isso, então a criatura iria perseguir e matar todas as pessoas de quem o Victor gostava. E ele diz, inclusive, que estaria presente na noite de núpcias do Victor, porque o Victor está prestes a se casar com uma moça ali, com a qual ele foi criado desde a infância, enfim. Mas aí é claro que eu não vou entrar em maiores detalhes sobre a trama. O que eu posso dizer é que, por mais que o Junji Ito condense bastante a segunda parte do romance, por conta, enfim, desse diálogo entre a criatura e o Victor, e nesse diálogo a criatura conta o que aconteceu com ela até aquele encontro, enfim, então por mais que o Junji Ito condense muito essa segunda parte, até por conta das diferenças entre os gêneros romance e mangá, as grandes diferenças dessa adaptação aqui, com relação ao texto original, estão mesmo no trecho que corresponderia à terceira e última parte do livro. Não que ele altere o final, não é isso, mas ele altera alguns detalhes que, inclusive, me parece que conferem mais dinamismo à narrativa. E, honestamente, eu até preferi, em alguns pontos, a adaptação do Junji Ito, porque, de certo modo, ele conseguiu contornar algumas coisas que me incomodaram bastante no texto original, como, por exemplo, a criatura encontrando lá a bolsa, e daí ele lê e reflete sobre as grandes questões da humanidade a partir desses 3 livros. Enfim, esses pequenos detalhezinhos me incomodaram aqui no texto original, mas aí o Junji Ito conseguiu contornar tudo isso muito bem. De modo que me parece que seria muito interessante que você lesse os 2 textos, assim como eu fiz, né, um seguido do outro. Me parece que são leituras que, apesar de suas semelhanças, têm diferenças o bastante para se tornarem complementares. Então, enfim, fica aqui a sugestão tanto do romance da Mary Shelley quanto da adaptação do Junji Ito. E, é claro, eu recomendo essa edição também, graças àquelas outras histórias que estão presentes aqui nessa minha edição também, que saiu agora pela Pipoca Nanquim. Certo?
Eu não sei se esse vídeo fez muito sentido, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Sim, eu não sei se esse vídeo fez muito sentido porque eu comecei falando de um texto, aí eu fui para o outro, daí eu falei dos dois ao mesmo tempo. Enfim, não sei, espero que tenha feito sentido em algum momento. E eu espero que esse vídeo tenha despertado a curiosidade para que vocês leiam a versão do Junji Ito, mas que não deixem de ler também a versão original, que é um texto muito interessante, muito bom. Eu gostei bastante de todas as discussões que a Mary Shelley foi propondo ao longo dessa sua narrativa. Eu acho que é uma narrativa muito interessante, apesar de algumas pontas soltas, mas ainda assim me parece que é uma narrativa que conseguiu sobreviver apesar de tanto tempo tendo se passado desde sua publicação original. Evidentemente que hoje em dia o nosso conceito de horror e de terror ele é bastante diferente, então o texto ele acaba se enveredando muito mais, pelo menos a partir da minha recepção como leitor, o texto ele vai muito mais nesse caminho de pensar a tragicidade do destino da criatura e não pensá-la de uma perspectiva mais aterrorizante para os nossos padrões de hoje. E daí a adaptação do Junji Ito me parece que vem complementar muito bem essa lacuna, digamos assim, que ficou aqui no texto da Mary Shelley, certo? É isso então, eu vou deixar certinho as referências que eu usei lá embaixo, assim como deixarei também os links para esses vídeos que eu fui mencionando e para outras coisas que porventura possam, enfim, auxiliar no momento de refletir um pouco mais sobre essa narrativa. Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.